A paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma mensagem da palavra do Senhor. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas que o nosso Deus, Ele possa visitar o teu coração, a tua casa, a tua família, através dessa mensagem. E hoje aqui no nosso canal Unidas pela Fé, nós estamos falando sobre Jesus e eu, né? Então, a importância, né, de nós termos o Senhor, né, Jesus em nossas vidas. Então, Jesus e eu. Você já parou para pensar o que significa Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que realmente você e eu estamos conhecendo Jesus? Será que eu e você sabemos quem é Jesus? Será que nós estamos tendo intimidade, relacionamento com Ele a ponto de nós realmente entendermos que vai ter momentos que vai ser só Jesus e você, Jesus e eu? Então hoje eu quero trazer uma palavra, né, do Senhor como reflexão para mim, para a tua vida. E eu espero que edifique a sua vida, assim como edificou a minha, quando eu estava aqui estudando, para estar trazendo essa mensagem ao teu coração. A palavra do Senhor se encontra no João, capítulo 20. Eu vou estar lendo alguns versículos e o Senhor, Ele vai falando ao nosso coração através da palavra. Então, João, capítulo 20, vai nos falar sobre a ressurreição de Jesus. Então, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida ou removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E mesmo ali, chorando, acredito eu, sem ver mais nada ao seu redor, acredito eu que ela estava se sentindo no escuro, sozinha, e tentando entender o que havia acontecido com Jesus naquele momento. E aí nós vamos ver no versículo 12: e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Vemos aqui que Maria, ela foi ao túmulo, e mesmo sabendo que Jesus estava morto, ela foi lá. Que coisa boa, né? Mesmo diante de situações difíceis, nós não podemos esquecer de Jesus. Ela foi lá. E nós lemos aqui que ela viu que a pedra estava removida, ela foi correr e avisar os outros discípulos. E o que eles fizeram? Eles foram lá, eles olharam, mas eles voltaram para casa. Maria Madalena não. Maria Madalena, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 11, que ela permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto ela chorava, ela abaixou e olhou para dentro do túmulo.
E imagino eu que ela estava muito triste por não ver Jesus ali. E ela permaneceu ali mesmo assim, porque ela queria entender o que tinha acontecido com Jesus. O que tinha acontecido? Por que o corpo dele não estava ali? Ela estava chorando, porque o corpo do mestre havia sumido dali, do sepulcro. E olha que coisa interessante. A mesma preocupação que Maria Madalena teve ali com Jesus, o Senhor tem conosco todo o tempo. Ele cuida de nós em todo o tempo. A diferença é que eu e você, nós somos seres humanos limitados e imperfeitos. Mas o nosso Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele está conosco em todo o tempo. E ela ali viu 2 anjos. E eles perguntaram para ela, mulher, por que choras? Por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Imagino que ela estava chorando de desespero, porque ela queria saber o que tinha acontecido ali com Jesus. E aí, versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Vamos observar que Maria Madalena, ela estava tão triste, tão preocupada, chorando, tão desesperada porque ela não sabia onde Jesus tinha sido colocado, onde que ele estava, que Jesus apareceu para ela. Olha isso, Jesus apareceu para ela e ela não reconheceu que era Jesus. E infelizmente, nós muitas das vezes estamos numa situação dessa. Às vezes nós estamos tão desesperados, tão frustrados, tão tristes, chorando, preocupados com o momento, com a situação, que nós não conseguimos enxergar Jesus. Veja que Jesus apareceu ali para ela. Aleluia! Jesus apareceu. E ela não reconheceu a Jesus. Ela não viu que era Jesus. Meu Deus, que através dessa palavra, eu e você, nós possamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir os nossos olhos. Não vamos deixar que nada venha nos cegar, que nada venha fazer que nós deixemos de ver Jesus. Que nada venha atrapalhar, que nós possamos enxergar a solução. A solução está em Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. E aqui Jesus aparece para ela e ela não reconhece. Que ela estava muito angustiada, chorando e preocupada, porque Jesus não estava no sepulcro. Então, que através dessa palavra nós venhamos ver Jesus. Abrir os nossos olhos e ver Jesus. Ele está conosco em todo o tempo. Todo o tempo Ele é bom. Ele é maravilhoso. E ali, quando Maria Madalena não reconhece a Jesus, versículo 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Veja que o próprio Jesus falou com Maria Madalena. Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, não reconhecendo Jesus, ela confundiu Jesus com o jardineiro. E o Senhor, e ela ainda indaga se você que tirou Jesus daqui, me diga onde que tu colocou ele, que eu vou lá buscá-lo e vou trazê-lo de volta. Meu Deus, isso é tremendo.
Porque tem momentos que nós estamos assim. É tanta coisa acontecendo que nem quando Jesus aparece, Jesus fala com ela, Jesus pergunta para ela o que ela estava fazendo, por que ela estava chorando, quem que ela estava procurando, e ela não consegue enxergar. Mas através dessa palavra, nós vamos passar a ver, vamos passar a enxergar Jesus. Quando Ele aparecer, nós vamos ver, nós vamos saber que é Ele. O Senhor vai nos dar discernimento através dessa palavra, para que nós venhamos ver e ouvir a voz de Jesus quando Ele falar conosco. Quando Ele aparecer para nós, nós vamos saber que é Ele. Não vamos deixar que os problemas, as dificuldades venham nos fazer não ver, não enxergar a nossa solução que está em Jesus. E aí, depois de ela confundir Jesus com um jardineiro, Jesus se volta para ela mais uma vez. E aí ele fala: Maria! Ele chama ela pelo nome. Maria! Meu Deus, isso aqui é lindo. Veja que Jesus, ele te conhece. Ele te conhece pelo nome. Foi Ele quem fez você e eu. E Ele te conhece e Ele te chama pelo teu nome. Tu tem nome, viu? E o Senhor, Ele te conhece e te chama pelo teu nome. Aqui Jesus chamou Maria e ela se voltou para Ele e disse, Rabone, que quer dizer mestre. E aí sim ela reconheceu Jesus. Quando ela, aqui ela acordou, vamos imaginar que ela acordou naquele momento e ali ela realmente viu Jesus, Jesus apareceu, Jesus falou com ela e ela não viu que era Jesus. Mas quando Jesus a chamou pelo nome, ela, opa, esse homem me conhece. Quem é esse homem? Aleluia, Jesus. E aí ela reconheceu. Mestre. E aí eu imagino que ela ficou muito feliz, né? Imagina, ela estava toda preocupada ali que Jesus havia, sido tirado do sepulcro, ela sem entender o que estava acontecendo. Então eu imagino que ela ficou muito feliz, muito feliz. E aí o Senhor Jesus, ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E aí Maria sai, Eu imagino que correndo, eu imagino que feliz, eu imagino, meu Deus, a alegria dela, ao ver Jesus, ao ouvir Jesus a chamando pelo nome mais uma vez, depois de tudo que ele passou, porque aqui nós vamos ver falando da ressurreição, Então, imagina a alegria dela, E aí ela sai anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor, eu vi Ele, eu vi o Mestre. E aí ela sai contando para todos eles, e eu imagino a alegria dela, em ver que o Mestre estava vivo, em ver o Mestre a chamar pelo nome. E ali ela abriu seus olhos, porque ela estava com os olhos fechados. Ela não estava vendo, Jesus ali naquele momento. Ela estava preocupada com toda a situação. E às vezes isso acontece conosco, mas não vamos deixar. Através dessa mensagem, não vamos deixar que isso venha acontecer conosco. Quando nós buscarmos ao Mestre, porque ela foi ao sepulcro, mesmo sabendo que ele estava morto, ela foi lá, porque ela foi buscar, ela foi, nem que fosse só para vê-lo ali, Aleluia, imagino eu, no sepulcro. Ela não deixou de procurar Jesus. Então, que eu e você, através dessa palavra, nós venhamos continuar sempre procurando a Jesus, sempre preocupados em estar na presença de Jesus. Maria Madalena, ela foi a primeira mulher que seguiu Jesus. Ela ajudou Jesus em seu ministério, ela serviu a Jesus. Nós vamos ver que
Em Marcos capítulo 16, Jesus ele apareceu para ela e ele expulsou dela 7 demônios, ele a libertou deste mal. Então Jesus conhecia muito bem a Maria. E assim como Jesus conhece a Maria Madalena, ele conhece você. Ele sabe o teu nome. E ele sabe como agir na sua vida. Ele agiu aqui na vida dela, ele a libertou de 7 demônios. Ela o seguiu, ela o serviu, ela o ajudou em seu ministério. E ela foi dedicada a Jesus. E ela também foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda. E ela também foi a pessoa que levou a notícia aos discípulos, a notícia da ressurreição. E mesmo sabendo que Jesus estava morto, ela foi lá. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, porque isso é reconhecer. É reconhecer. Porque ela seguiu a Jesus. Eu tenho certeza que ela tinha gratidão a Jesus por ele ter libertado ela desses 7 demônios. Eu tenho certeza que ela se dedicou demais ao ministério de Jesus e ela viu tudo o que ele fez. E mesmo ele estando morto, ela foi lá no sepulcro ver Jesus. E às vezes, trazendo para os dias de hoje, Jesus está vivo, Jesus está conosco. E é somente nós cremos. Se nós cremos, né, nós já somos salvos, né, porque quem não crê está condenado. Então, se nós só cremos, Jesus, ele já está conosco, ele já faz parte da nossa vida. E é bem mais fácil, né, ter acesso a Jesus, né, aos dias de hoje. Imagina o que ela sofreu, né, quando ele passou por tudo que ele passou, né, mesmo sabendo que ele ressuscitaria. Ela estava lá vendo tudo. E ele estava morto. E mesmo assim ela foi lá. Foi lá ver Jesus. E olha com o que ela se deparou. Que coisa linda, né? Ela se deparou com 2 anjos. Ela se deparou com o próprio Jesus falando com ela. Aparecendo para ela novamente. E comigo e com você não é diferente. Ele ressuscitou. Está vivo. Está conosco. E para que ele apareça para nós e para que ele chame eu e você pelo nome, basta somente que nós venhamos procurar a presença dele, basta somente que nós estejamos na presença dele, basta somente que nós venhamos buscar a presença, buscar intimidade com o Senhor, estar com ele, chamar ele, né? Como a nossa irmã Cássia ministrou a semana passada lá no canal, dá uma olhada lá. Precisamos convidar Jesus, né, para estar conosco, precisamos procurá-lo e querer que ele esteja conosco, chamar a atenção dele, convidá-lo a entrar na nossa vida, na nossa casa, convidá-lo a fazer parte, né, da nossa caminhada, porque sem Jesus não dá, sabe? Tem um hino que fala, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Você e eu, nós precisamos de Jesus. Precisamos. E Ele te conhece. Ele te conhece e Ele te chama pelo nome. E mesmo naquele cenário, né? Naquele cenário de morte, naquele sepulcro vazio, a voz de Jesus chamou a Maria Madalena. E a voz de Jesus tirou Maria Madalena daquele túmulo, da porta daquele túmulo. E eu acredito que ela saiu dali feliz para espalhar a notícia. Então eu quero te dizer que hoje, através dessa palavra, o Senhor está te chamando pelo nome para tirar você dessa escuridão, para tirar você dessa caverna, para tirar você dessa situação. Escute a voz do Senhor te chamando pelo nome hoje. Escute a voz do Senhor. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele te chama hoje pelo teu nome e te convida a sair dessa situação,
a sair desse problema, a sair dessa escuridão, a sair da porta desse túmulo e enxergar que ainda há vida, enxergar que ainda há esperança, enxergar que ainda tem jeito, mas é necessário que você e eu escute a voz de Jesus. Ele te chama pelo nome hoje para tirar você dessa situação. Não tem situação que o Senhor Jesus não possa resolver. Não tem situação para Ele, nada é impossível. Ele é poderoso e fiel e para Ele nada é impossível. Creia somente que hoje o Senhor te chama pelo nome. Ele te tira dessa situação, mas não faça como Maria Madalena. Escute a voz do Senhor. Escute a voz do Senhor te chamando. Te chamando. Escute. Em nome de Jesus, escute através dessa palavra. Escute a voz do Senhor te chamando pelo nome. Amém? Quero orar com você. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma mensagem da Tua palavra, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que esse vídeo vai alcançar vidas, lares, pessoas. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está trabalhando e agindo, meu Pai, através de cada mensagem que é colocada no canal, Senhor, Unidas pela Fé. Que o Senhor continue abençoando este canal, dando crescimento. Abençoa, Senhor Jesus, alcança as vidas, meu Pai. Abençoe a nossa irmã Cássia, que está à frente desse trabalho. Continue capacitando a tua serva, abençoando, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Que através dessa mensagem, Senhor, nós venhamos, Senhor, ouvir a sua voz nos chamando pelo nome. E que nós venhamos, Senhor Jesus, sair de toda e qualquer situação que nós estejamos passando neste momento. A sua voz, Senhor. Que nós possamos ouvir a sua voz, Senhor, e calar todas as demais vozes, Senhor. E que nós venhamos ouvir somente a tua voz, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Ouça a voz de Jesus hoje. Abra os seus olhos, enxergue Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.